crianças saindo, nós estamos no fim de semana, nesse Brasil de lutas e de batalhas, em mais um fim de semana, de férias, de feriado, de folga. É engraçado que daqui a pouco a gente começa a desenvolver algumas atividades na igreja, aí todo mundo vai dizer assim, está todo mundo cansado, está cansado. Ninguém cansa de ficar à toa nessa terra, pelo amor de Deus. Só cansa de... Feriado cansa mais do que qualquer outra coisa, realmente para quem viaja. É uma correria só. Vai e volta, e o dinheiro também vai e volta. Mas nós louvamos a Deus por isso. Em país sério não tem tanto feriado. Em país sério a gente produz. Né? Para quem é empresário aí, é empreendedor, empregador, só fica imaginando como é que fica no final do mês com tanta folga. Deve ser meio difícil, né? Fechar o mês depois, só Jesus. Eu queria falar sobre um negócio hoje que é o sermão mais fácil do mundo. Texto mais feijão com arroz do mundo. Não tem algo tão fácil de pregar como o que eu vou falar hoje. O difícil é viver. Mas é muito fácil isso aqui. É tão fácil que muita gente desconfia. Por isso a gente precisa entender esse texto. E domingo passado, foi qual texto mesmo que eu usei? Isaías 43. Se eu fosse pregar sobre o texto de Isaías hoje, quanta coisa linda tem naquele capítulo, e me senti também desafiado a aprender um pouquinho mais sobre o livro de Isaías, que é o Evangelho escrito no Antigo Testamento, né? É o livro que mais aponta para Jesus, o livro de Isaías. Mas hoje, eu queria que a gente aprendesse um pouquinho sobre o texto de hoje à noite. Pode colocar para a gente? Esse aqui é o texto mais pregado no mundo. Não tem texto mais pregado no mundo do que esse. É o texto que todo mundo sabe de cor. Eu tenho um desafio de pregar só sobre 7 características desse texto. E eu não posso passar de 7, porque tem muito mais de coisas internas aí de dentro. Às vezes as pessoas me perguntam assim, apóstolo, por que você prega, você tira tanta coisa do texto? O problema todo é que a maioria dos pregadores, ele tira suas palavras da onde não existe texto. Às vezes o pregador, ele usa um texto como pretexto para chegar lá no ano bissexto. Mas eu creio em sermão que é expositivo. E o sermão expositivo nos dá a alegria de estudarmos o que o autor sagrado quis dizer. Por isso é como caçar um tesouro. Quando a gente coloca um texto aqui, é para que a gente possa entender o que Deus quis dizer através daquela palavra. Vamos falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem tanta coisa linda dentro dessas palavras que eu queria pedir que nesse momento, que a graça, a paz, o Espírito Santo de Deus pudesse estar trazendo clareza, está trazendo cuidado dele, trazendo mais do que palavras, mais do que letras, trazendo um rema, revelação daquilo que é a verdade do amor de Deus para a gente. Vamos falar comigo assim, amar é. O que é amar? O que seria amar? Eu queria que tocasse um louvor que eu coloquei ali em cima, e muita gente prega o amor de Deus como uma desculpa para viver uma vida desgraçada, apoiada na graça. E a graça nunca foi uma muleta para que a gente possa viver uma vida desgraçada.
eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Amém? Com misericórdia me cobres, derramando graça em... Glória a Deus. Vamos falar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto lindo, ele tem, se Deus nos abençoar, capacidade de nos ensinar algumas coisas. Fala comigo, por quê? Porque é uma conjunção causal que vem para explicar um caso. Fala comigo, o amor tem uma causa. Então, João 3,16, ele começa com uma conjunção causal. Por isso que é porque sem acento. Ele vem em resposta a uma indagação que existia desde o capítulo 3, no versículo 1, sobre Nicodemos. Como pode nascer alguém de novo? Como pode? E aí, quando chega no meio do capítulo 3, no versículo 16, então veio essa obra literária. Já se disse que se faltar toda a Bíblia for queimada, só o texto de João 16 explica toda a Bíblia. Então, a primeira palavra de João 16 é uma conjunção que nos chama para uma explicação, uma conjunção causal. Entretanto, portanto, seria uma ideia de uma conjunção, mas, nesse momento aqui, uma conjunção que indica uma explicação. Então, amar é uma resposta. Amar é uma resposta de Deus. João 3,16 é uma resposta. Então, quem ama, dá resposta. Quem ama se preocupa em responder. Quem ama se preocupa em se fazer entendido. Quem ama vai de encontro. Quem ama vai além das incertezas. E Deus se faz resposta através desse texto. E é uma resposta de cima para baixo, é uma resposta do céu. Então, primeiramente, fala comigo, número 1. Homileticamente falando, fala comigo assim, porque, quando você for dar a sua célula, aí você vai falar assim, o amor de Deus é
Uma resposta. Então, número 1, porque semana passada eu falei sobre 7 características do capítulo 43, e quando me perguntaram na segunda-feira, as pessoas não sabiam dizer 3. Eu falei 7 características dentro de Isaías 43. Então fala comigo, hoje, a primeira, amar é uma resposta. O porquê significa isso. Número 2, quem ama é Deus. Fala comigo, amar é antecipar, é ir de encontro. Então olha para o lado, fala comigo, Deus não me amará. Número 2, Deus não me amará. Deus não me salvará. Deus não cuidará de mim. Deus não terá um outro projeto para mim. Deus não tem uma outra proposta para mim. Por que eu estou falando isso agora? De novo, o português nos fala de um pretérito perfeito, aquilo que está feito, aquilo que está concreto, aquilo que não vai acontecer, aquilo que aconteceu, aquilo que é fato. Deus não vai te amar, meu brother, Ele já te amou. Quem ama de verdade, não espera ser amado. O amor não é algo que a gente escolhe. O amor é algo que vem dentro do nosso coração e como uma chama acesa, ele vem aquecer a nossa alma que está vazia de si mesmo. Agora, a palavra para amor aí é importante explicar, porque é a palavra grega agapau, é amor de forma a se entregar, é amor altruísta e não egoísta. Então Deus nos amou. De que maneira Deus ama? Existe amor ágape, filos, né? De filantropia. Existe amor estorgé, que é amor entre irmãos, parente, pai, e que tem até pai aí, tio, confundindo as crianças, né? Com o amor erótico, com o amor eros, e aí vem um grande problema que a gente tem na sociedade de hoje, porque não sabem o que é amor. Amor não tem nada a ver com aquilo que as pessoas falam hoje em dia de fazer amor. Tem ensinado aqui na igreja que o amor é o que o amor? Então Deus não amará. Deus amou. É fato concreto, por isso que lá na cruz a gente aprende a palavra tetelestai, está o quê? Consumado, está feito, é concreto. Em outras palavras, é quando vem cá, Eric, entendeu? Aquele carro que está vendo, ó, está feito. Fala comigo, bate do lado assim, está feito. Bate do lado aí, quem assiste o AI aí, sabe falar comigo assim, está feito. Está feito? Está fechado? Aquela mulher ali é de outro homem? Está o quê? Então vai ali dar um tapa nela ali e falar assim, está feito. Está feito. Está feita a catira. Eu sou teu, você é minha. A catira está feita. Vem cá, Valério. Ó, está feito? Bate aqui. Bate aqui. Está feito? Está feito. Quando ela era novinha não tinha isso, rapaz. Agora tem isso. Bate a mão e fala comigo assim, está feito. Olha para o lado e fala para sua esposa, está feito. Está consumado. Ah, o Zezinho ali cheio das conversinhas, na florzinha dele. Está feito aí também a catira? Está feito? Aí, Morena. Então olha para o lado e fala comigo assim, hein? Está feito. E será que você acha que o está feito, quando você fala comigo assim, está feito, só tem valor quando tem duas pessoas de palavra? Fala comigo, eis o grande problema. Está feito, só tem valor quando tem duas pessoas de palavra. E aí é que entra a palavra aliança. Deus fez uma aliança com a gente. O amor é algo que antecipa, mas é algo que precisa de fidelidade. Então, Deus não irá fazer. Fala comigo assim, Deus é fiel, imutável. Deus não é homem para mentir. Não precisa nem de papel escrito. Não precisa nem de fio de bigode. Olha para o lado e fala comigo assim, quem erra é você, Deus não erra. A aliança sempre é feita entre alguém forte com alguém mais fraco. Então Deus sabe que você não sabe amar. Por isso Deus primeiro fez o quê? Amou. Por isso que a cruz, ela tem este símbolo de braços abertos.
Por isso que a cruz simboliza o amor no sentido mais amplo da palavra. Então, Deus não vai amar, Deus ama. E para você que gosta um pouquinho de estudar, e para você que é líder de célula, a palavra amor, ela está na terceira pessoa do singular do verbo, fala comigo assim, amar. Fala comigo, terceira pessoa do singular do verbo amar. Não é amou. Amou fica abstrato para a gente, quando a gente não entende o que é o verbo amar. Fala comigo assim, amor, o que é? Amor é abstrato para a gente. Fala comigo, mas amar é quando o amor está onde? No indicativo, quando ele está acontecendo, quando ele está apontando. O que aponta para o amor é a ação de amar, é a ação do amor, que é o verbo amar. Fala comigo, amar é se comportar de maneira tal que eu possa viver o amor. Então, quando eu vivo o amor, eu estou mostrando que de fato eu amo. Então Deus não vai amar, Deus já te amou. As coisas mais importantes da sua vida, elas já foram feitas no céu, já estão preparadas nas promessas de Deus. E o problema todo é que nós vivemos como escravo, quando Deus já nos fez livres. Então, primeiro, o amor é uma resposta. Segundo, o amor é concreto. Ele amou, é pretérito, é perfeito, não tem mais como se desfazer. Mas quem Deus amou? Fala comigo assim, o mundo. E é que agora que eu vou apertar você. A palavra mundo ali é cosmos. Fala comigo assim, o amor é uma resposta. O amor é amar, é um comportamento. O amor é para quem? O que Deus amou? A palavra cosmos, se você botar no seu Google aí agora, significa sistema. Sistema corrompido. Sistema acabado, sistema destrutivo. Então o que Deus ama? Deus ama o caído, Deus ama aquilo que eu e você odiamos, Deus ama o perdido. Deus não está aqui dizendo que Ele ama o animal, o cachorro, a terra, o sistema biológico, os mares, as florestas. Não. Deus amou o mundo aqui, o homem que está dentro do sistema do mundo. Fala comigo assim, o negócio não são as coisas, são as pessoas. Então Deus amou todo tipo de pessoa. Eu tenho ensinado para vocês, nesse ano pregado sobre conexão, sobre as 4 laterais da cruz. Fala comigo assim, Deus ama de cima, porque Ele quer nos levar para o alto. Deus ama embaixo, porque a cruz nos leva a estarmos fincados em raízes do amor. Mas Deus ama para a direita e Deus ama para a esquerda. Se puder deixar a luz acesa para mim, não apaga não, tá bom? Defeito? Então tá bom, se é defeito, depois a gente conserta. Vamos procurar saber qual é o defeito para ficar melhor na próxima semana. Oh, glória a Deus, tá bom? Oh, tá bom. Fala comigo, Pai. Deus ama aquela pessoa que eu tenho ódio por ela. E aí é que é o grande problema. Existe alguém que você não gosta? Existe alguma coisa que você não gosta? Existe algum lugar que você não gosta? Existe algum mundo que você não gosta? Existe algum sistema nesse mundo que você não gosta? Deus ama aquilo. Deus não ama o que é feito de errado. Deus ama as pessoas que ali estão. E quando a gente vai entender isso, a gente não consegue entender, então, o que é amor. Amor é uma doação antecipada para aquele que não tem jeito para a vida dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Então Deus ama o pecador. Deus não escolhe pessoas para amar. Deus não escolhe pessoas para gostar. Aliás, Deus não nos mandou gostar das pessoas. Tem coisas da minha esposa que eu não gosto, não posso falar que eu no púlpito, senão não vou ganhar beijo depois, né? Tem coisas que você não gosta nas pessoas.
E tem coisas que de repente você vai olhar para mim e não vai gostar de mim. Eu sou negro, preto, crioulo, carioca, flamenguista, tem um monte de defeito, né? Não falo do seu jeito, não penso do seu jeito, não estou de terno e gravata, de repente não tenho cara de pastor. E assim nós temos mania de não gostar de algumas coisas nas pessoas. Mas a grande pergunta é se Deus seleciona como nós selecionamos. Fala comigo, Deus mandou amar os inimigos. E aí é que é o grande problema da gente entender então o amor de Deus. Deus amou o mundo, amou cada pessoa do mundo, Ele amou cada pecador. Ele tem a tendência de ser diferente de nós. Às vezes a gente tem um vizinho que a gente fala, esse cara aí, o inferno é dele. A gente olha o outro e acha que ele é chato. A gente olha o outro e acha que ele é enjoado. A gente olha o outro e acha que não presta. E assim nós vamos selecionando pessoas e carimbando céu e inferno, céu e inferno. Tem 3 coisas que vão nos chamar a atenção quando a gente chegar no céu. A primeira coisa é se você chegar no céu. A segunda coisa é que você não verá no céu pessoas que você pensou que estariam no céu. E a outra coisa é que você verá no céu algumas pessoas que você jamais imaginou que encontraria com elas no céu. E tem uma coisa que a gente precisa entender sobre Deus. A lógica de Deus não tem nada a ver com a minha lógica, a minha maneira de ver Deus, a minha maneira de entender o amor de Deus. Ela está muito longe daquilo que é de fato o amor de Deus. Quando eu entendo de que amar, ele está ligado a doar-se e a dar-se, eu vou entender que eu não amo porque eu tenho resultado, eu amo porque eu semeio. Quem semeia, colhe. O amor é sempre uma semeadura para que depois haja uma colheita. Por isso a gente não escolhe amar, a gente ama porque a gente tem o que transbordar. E a minha pergunta é, se você não está transbordando amor, é sinal de que não tem amor sobre a sua vida. As pessoas amargas não são as pessoas que estão recebendo, que não estão recebendo amor. São as pessoas que não receberam o amor de Deus, por isso não tem o que dar. Por isso Deus ama a todos. Então fala comigo, número 1 é o quê? É uma resposta. Número 2 é o quê? O amor é algo concreto. Número 3 é o quê? Deus ama indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso Ele ama o mundo. E aí vem a quarta ideia. Como é que Deus ama? De que maneira Deus ama? Como é que você explica o amor de Deus? Como é que você explica o amor de Deus? O que significa nesse texto, nesse contexto, Deus amou de tal maneira? O que significa isso? Fala comigo assim, uma boa pergunta. Liga comigo aqui, uma boa pergunta. Para quando a gente chegar no céu, guarda essa aí. Me explica o amor. Fala comigo assim, o profeta não tinha palavra. Por isso quando ele chegou nessa ideia adversativa, e que tinha que ter algo para explicar, por que Deus ama? Deus amou quem amou o mundo, mas de que maneira Ele amou? E aí faltou palavra. O que a gente chama em teologia de antropopatia e antropomorfismo é isso, faltam palavras no mundo para definir aquilo que Deus é. Quando você ouve a Bíblia falar sobre a mão de Deus, sobre o pé de Deus, sobre o olho de Deus, olha, a mão de Deus vai pesar. De fato a mão de Deus não pesa. Deus não tem mão, não tem pé, Deus não tem olho, não tem boca, como eu e você imaginamos. João 4:24 diz que Deus é, fala comigo assim, Espírito, e importa que quem não adore, adore como? Em espírito e em verdade. Quando nós usamos essas palavras humanas para definir Deus, eu estou dando para Deus uma forma humana. Da mesma maneira, quando a gente fala que Deus se ira é pecado, Deus manifesta justiça, da mesma maneira que um homem com raiva manifesta justiça e ele acaba se irando. Isso se chama antropopatia. Então o que é tal maneira? Fala comigo, o amor é tal maneira. O amor é algo que não dá para a gente comprar na farmácia. O amor não dá para a gente definir, por isso eu tenho ensinado que a filosofia, a psicologia, não conseguem definir o que é amor.
Só existe uma maneira de definir o que é amor. Anota para mim aí, 1 João capítulo 4, 8 e 4, 18. 1 João, lá você vai entender nesse conjunto de textos, fala comigo assim, Deus é amor. Então fala comigo assim, a psicologia não tem definição concreta, a filosofia não pode definir concretamente. Fala comigo, mas na teologia, o amor é uma pessoa. Amor é Cristo. Amor é aquele que então tem um comportamento de amor. Amor não é alguém que fala de um assunto. O amor não é uma prédica, o amor é uma prática. O amor é um comportamento. Por isso que a nova visão da psicologia está muito ligada ao behaviorismo, que é comportamentos. Então, o amor precisa ser um conjunto de palavras, comportamentos, onde a minha prédica e a minha prática, elas andam em conjunto. Se eu sou o amor, eu preciso então olhar para Jesus e ver nele a pessoa do amor. Quais são os comportamentos que Jesus teve? Ele deu a sua vida, ele negou a si mesmo, ele deu o melhor de si, ele foi até uma cruz, ele teve sacrifício, ele ressuscitou, ele podendo tudo, fez-se nada, sendo Deus, fez-se homem, sendo rico, fez-se pobre. É isso que Colossenses capítulo 3 vai dizer. Fala comigo, esse é o Jesus da minha vida, é aquele que palavras não podem defini-lo, mas o relacionamento a gente pode definir. Quem é o João? Quem é o João, Nara? Quem é o João? Quem é o João? Você pode falar que diante da gente não pode falar, mas seu sorriso pode falar mais do que suas palavras. Quem é a Nara? Com roupa, sem roupa, lábio bonito, sem lábio, amamentando, doando, comendo, bebendo, dormindo? Quem é a Nara? De que Nara nós estamos falando? Aquela Nara que você não pode falar, mas é aquela Nara que você sabe que você pode contar com ela. É aquela que está do lado de você na madrugada, é aquela que está no seu lado quando você passa por dificuldades, por necessidades. É aquela que sabe quando você está mal e para no canto, e ela chega assim e fala assim, de Creus, o que está acontecendo? Você não disse nada, você chegou diferente hoje, como é que você está? Fala comigo, se o amor, ele é de tal maneira, a gente não consegue explicar. O policial militar, passam 10 carros, e aí ele chega, pega um carro lá e ele fala assim, encosta. Por que ele mandou encostar aquele carro ali? Não sabe explicar. É o tempo. O bom pedreiro, ele chega numa obra, ele bate o olho assim, um negócio errado ali. A boa cozinheira, ela come uma comida assim, fala assim, está sem sal, está sem tempero, faltou um pouquinho de sal aqui, passou demais, o churrasco está no ponto, está fora do ponto. Fala comigo assim, existem coisas na vida que não são palavras, que são relacionamentos, que está ligado a conhecimento, que está ligado a sentimentos, pensamentos e emoções. E eu queria que você conhecesse um Jesus do que é mais do que uma letra. Existe um Jesus que ele está contigo todos os dias. Ele é o seu amigo, ele diz assim, não te deixarei, nem te desampararei, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Jesus que é o nosso amigo, o amigo Jesus. Esse é o Pai que nos pega no colo. A gente cantou aqui sobre, está chorando por quê? Onde é que está Jesus quando a gente chora? Esse é o Jesus que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez uma coisa. Fala comigo assim, ele se doou. Fala comigo, quem ama tem mais do que palavras. Agora, quem ama tem um segredo, se doa. Fica de pé, Isaac, você e a namorada. A mãe dela está aí, o pai também está? Só a mãe? Hoje é seu dia. Fala comigo assim, Isaac disse para essa menina já que ama? Já disse, Isaac? Já disse para ele que ama também? Já? Te cruza o braço, está nervosa. Agora, o que eu digo para alguém quando eu digo que eu amo? O
que eu digo para alguém quando eu digo que eu amo? O que significa um rapaz chegar para uma moça e falar comigo assim, eu te amo? O que deveria ser isso? Eu quero abrir mão da minha felicidade pela sua. Eu quero me doar por você. Eu quero dar o meu melhor para você. Hoje em dia, a primeira coisa que tem quando um rapaz está interessado numa moça é que ele está desejando ter relação sexual com ela. E aí vai chegar o brother na sua casa, Ricardão, e vai falar, eu amo a sua filha. E o que é que a gente deve... Pode sentar, Isaac, depois eu te chamo de novo. Não vai ficar tão fácil assim, não. Fala comigo assim, é isso aqui. É a grande questão do universo. Quem ama, se doa. E a minha pergunta é se... Quantos anos de casado, Nara? 9 anos? 10 anos? Erraram a data? Já estão ficando uma idade. Você sente que ele se doa por você, pela sua vida, pela sua família? O melhor dele é para te ver feliz e para ver seus filhos felizes. Isso é amor. O resto é conversa fiada. Fala comigo, quem ama, não tem lero-lero. Quem ama, dá. Quem ama não pode mensurar. Quanto você dá pela sua amada? Quanto vale a pessoa que você ama? A minha pergunta é que você não é capaz de dar para alguém aquilo que você não tem. Entenderam? Você não é capaz de dar para alguém aquilo que você não tem. Ele é o que seu? É o esposo? E aí? Tem se doado por você? Tem dado o seu melhor? Que legal. E ela, quem é? Sua amada mesmo? Você ama essa menina, morena bonita, né? O que você pode falar para ela? Eu te amo. Quer ver uma coisa? Qual o seu nome? Caio. Você gosta de peixe, Caio? Gosta? Tá bom. Vamos falar para o Caio. Caio, você não gosta de peixe. Quem gosta de peixe, come peixe. Quem não gosta de peixe, deixa o peixe no mar. E aí? Quem gosta de peixe, deixa o peixe no rio. Quem não gosta de peixe, come o peixe. A minha pergunta para você hoje. Renata, você ama esse homem? Ama, tá com vergonha, né? Marcelinho, você gosta de peixe, Marcelinho? Não gosta não, né? Você come direto. Desculpa, Caio, eu também gosto de peixe e como. Eu só estou querendo te ensinar que a nossa maneira de entender o verbo amar é diferente daquilo que na prática a gente faz. Vamos pegar o barco e vamos dar uma saída para pescar depois, tá? O jet ski. Fala comigo, quem ama, se doa. Fala comigo assim, quem é pai aí, Senhor, que o meu filho, a minha filha, seja um agente de um casamento onde haja o quê? Doação. Sabe qual é o pior pastor do mundo? É o pastor que é pastor pelo que ele tem a ganhar. E a minha pergunta é, o que na sua vida tem sucesso que você não é capaz de dar a sua vida por ela? Fala comigo assim, nada na vida, repita comigo, nada na vida gera sucesso sem doação. Me fala quem corre, se corre bem sem dar suor. Me fala quem malha. Me fala quem quer construir uma empresa. Me fala quem quer ser um bom professor. Quem quer ser um bom pastor, quem quer ser um bom cantor. Fala comigo assim, aquilo que eu vou ter resultado tem a ver sempre com a minha semeadura. A renúncia sempre foi e sempre será o maior segredo de sucesso de uma liderança de sucesso. Aquilo em que você é capaz de se doar é aquilo que vai gerar alguma coisa, porque é semeando que se colhe. Homens de sucesso são homens que são doados,
que são, que vivem sacrifício, que vivem doação, que são capazes de dar de si mesmo. Fala comigo, dá muito? Dá muito. Quem dá de si, dá pouco. Quem dá do seu. Eu tenho atendido homens que dizem o seguinte: o que a minha mulher reclama? Na minha casa tem comida, na minha casa tem televisão, na minha casa tem geladeira, na minha casa tem ar-condicionado, o que a minha mulher quer mais? E eu falo, seu besta, seu otário, sua mulher quer você, seu mané. Sua mulher não é porco de engorda para ser comido no dia certo. Sua mulher é um ser humano que precisa da sua doação. E me perdoe, estou sendo um pouquinho duro, mas eu preciso dizer. As pessoas precisam entender que amar é um ato de doação. É um ato sacrificial. É um ato de ir à cruz, porque semeando é que se colhe. Vamos continuar tentando entender. Eu estou em que ponto agora, hein? 5. Fala comigo, o amor é uma resposta. O amor é algo concreto. O amor não faz acepção de pessoas. O amor é mais do que palavras. O amor é uma doação, é sacrifício. 5. E o amor é dar o melhor. E a minha pergunta é, quando você vai doar roupa, você pega a roupa ruim, a roupa rasgada, a roupa velha, você faz o quê? Você doa sempre o melhor. Não é isso? Porque se você quer ter uma melhor colheita, você tem que ter uma melhor. Você tem que botar a melhor semente. Fala comigo assim, quem quer ter uma boa colheita, precisa escolher a melhor semeadura. Quem semeia o que é mal, colhe o que é. Um copo é água comum e o outro é água de coco. O melhor ficou para o final. Queria bater palma aí para o Newton, que sempre dá o melhor, ele sempre nos dá água de coco. Que bom. Que bom. Sobre essa parte, sobre dar o melhor, disse que certa vez um camarada, ele tomava conta de uma ponte na cidade, e era o guardião da ponte, e a ponte elevava e voltava. Naquele dia, o filho dele, que não respeitava ninguém, porque sabia que o pai é que tomava conta, ele entrou no trilho. E quando foi no meio da vinda do trem lotado, o homem da ponte tinha uma certeza: se ele cumprisse o trabalho dele e colocasse o trilho no lugar certo, o filho morreria e todos do trem seriam salvos. Se ele salvasse o filho dele naquela hora, todos, aquela multidão, estaria perdida. Aquele senhor, ele fez o que ele tinha que fazer, ele baixou o trilho, perdeu o seu filho e salvou uma multidão. Fala comigo assim, Deus, foi isso que ele fez por você. Por você que está me ouvindo. A Bíblia diz que ele deu o seu filho unigênito. Ele deu o seu melhor. O livro de João, no capítulo 3, versículo 36, diz: porque a ira de Deus vem sobre aqueles que não entenderam ainda um plano de salvação em Jesus. A ira de Deus é exatamente a nossa incapacidade de entender o sacrifício de Cristo por nós. João 3,36 é uma pancada na nossa visão distorcida daquilo que é o plano de Deus e do sacrifício de Jesus. E eu queria entrar no momento do sermão agora, onde eu queria exatamente chamar muito a sua atenção. E é você que está me ouvindo de casa. Se quando a gente dá, a gente quer o melhor, o que Deus estava fazendo quando Ele deu Jesus por a gente? Olha, por isso, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36, tá bom, mudou aqui o versículo, então vamos lá. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e todavia se mantém rebelde contra o Filho, e não verá vida, mas sobre ele permanece
a ira de Deus. E a minha pergunta: quem crê no Filho tem a vida eterna? O que todavia se mantém rebelde, ou que não crê no Filho, esse não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que esse texto tem a ver com você na noite de hoje? Quantas vezes eu e você também não reconhecemos o poder do sacrifício do sangue de Jesus por nós? Pode voltar para os versículos 16. Às vezes a gente passa por textos tão importantes e a gente não consegue entender esse momento do sermão. Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para quê? Por quê? Para que ele fez isso? Qual é essa necessidade? Essa palavra aqui, ó, o que significa essa palavra aqui? Fala comigo assim: quando eu pago mais por um produto, eu sei o valor que aquele produto tem. Esse tempo atrás, eu conversava com uma pessoa e eu perguntei para essa pessoa estava falando muito sobre Jesus, sobre a guarda do sábado, sobre a lei e as obras, e essa pessoa começou a falar bastante dessas coisas e tal, e eu fiz uma pergunta para esse cara que era muito culto. Eu perguntei para ele: a sua igreja crê que existe inferno, céu e inferno? Ele me falou assim: não existe céu e inferno. E eu queria que você parasse um minutinho agora e prestasse atenção no que eu estou te dizendo. Existe muita gente que tem a vida presa em obras porque não entendeu ainda o que eu estou falando agora. Eu queria que você parasse um minutinho. E eu falei para aquele homem que era muito culto: se não existe céu e inferno, eu vou te fazer uma pergunta então, que eu detesto discutir religião, futebol e política com os outros. Eu tenho as minhas convicções e eu respeito as convicções contrárias. E eu perguntei para ele: se não existe céu e inferno, só uma pessoa entre eu e você pode estar errada. Porque se não existe céu e inferno, a sua religião, se ela estiver certa, não tem inferno para mim. Então, eu jamais posso estar errado. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se existe inferno, você vai estar errado e eu vou estar certo no último dia. E a minha pergunta nesse momento do sermão, que está falando de amor: por quê? Por que aparece aqui essa palavra que às vezes passa batido por nós? Fala comigo assim: o inferno. Fala comigo: o inferno é algo tão sério que foi preciso Jesus ir a uma cruz para tirar você de lá. A palavra pereça é uma palavra grega que significa derrotado, destituído, miserável, pobre, cego e nu. O homem sem Jesus, ele é um destituído, ou em outras palavras, ele é um desgraçado. Ele é alguém sem a graça, ele é alguém sem o favor do céu, ele é alguém sem a bênção de Deus. E essa deveria ser a nossa grande preocupação quando a gente lê tantas coisas bonitas sobre os céus. E é tão importante entender o peso do inferno, que você vai conseguir entender que o mundo hoje, o cosmos hoje, o sistema no qual nós estamos inseridos, as pessoas já não podem mais falar a verdade. Coloca para mim Tiago 4,4 aí agora, rapidinho. Tiago 4,4. Vou deixar um texto com vocês. Se você entender que eu estou sendo muito duro com você, eu prefiro ser duro com você do que no último dia Jesus chamar a minha atenção. Vamos falar comigo assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? E a minha pergunta é: você tem sido amigo do mundo? Você tem sido amigo do sistema do mundo? Das coisas do mundo? Colega do mundo? Tem vivido na contramão da felicidade do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
A minha pergunta é, eu quero concluir o sermão agora na última parte, então. E a última parte de João 3,16, volta para mim lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala comigo assim, bem forte agora. Mas tenha a vida eterna. E o que significa ter a vida eterna? O que significa ter a vida eterna? Se é algo que nós já falamos, que está lá no pretérito perfeito, que é algo que Deus já fez para a gente, o que é ter a vida eterna? O Guzo e a Lilian colocaram o nome da neném, qual o nome mesmo? Qual o nome? Zoe. Zoe ou Zoé em grego. O que significa? Fala comigo assim, mas tenham a vida eterna. Fala comigo, mas tenham Zoe. O que significa Zoe? Existem 4 palavras, no mínimo, para a vida no Novo Testamento. Fala comigo assim, bio, que é vida natural. Né? Anastofis, que está ligado a comportamental. É um outro tipo de vida. Quando você vai ver esses tipos de vida, tem uma outra vida que é a vida plena, que é a psique, que tanto se procura hoje. A vida psique, a vida da alma. Mas existe a vida que é mais do que a biologia, do que é mais do que comportamento, que é mais do que psique. E ela se chama na Bíblia de vida eterna. A minha pergunta é, o ser humano, ele nasce tendo que tipo de vida? Esses 3 primeiros. Mas a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, João 1,12, bota para mim aí, João 1,12, 12 e 13, bota os 2 aí para mim. Eu queria concluir agora. O que é vida eterna? O que é vida eterna? Vamos falar comigo mais a todos? Fala comigo de novo, todos? Sem acepção. Mas a todos quanto receberam. Receberam quem? A Jesus como Senhor. Fala comigo, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Verso de número 13 agora. E aqui é que existe um grande problema. Os quais não nasceram de quê? Nem de quê? Nem da vontade do sangue é. A ereção vem através do poder do sangue. A vontade humana está na sua carne. E a vontade do homem está nos seus desejos, pensamentos e sentimentos. Mas Deus diz que aqueles que nasceram Zoe são aqueles que não nasceram dessas 3 áreas. Eles nasceram de quê? Do céu. Quem é essa pessoa? Versículo de número 12. Deixa o 12 para concluir. Fala comigo, quem são essas pessoas? São todos que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor. Então a salvação, ela não tem a ver com você, com seus comportamentos. Ela tem a ver com a sua decisão de entender o projeto salvífico do céu. Todos estão salvos em Cristo, mas todos precisam aceitar o sacrifício de Cristo sobre a sua vida. Por isso a minha grande pergunta hoje é se todos que estão aqui já receberam a Jesus como seu Senhor. Se todos receberam o poder sobre a sua vida de serem feitos não criatura, mas filhos de Deus. Aqueles que não nasceram por sua própria vontade, mas aqueles que nasceram pela vontade do céu. Talvez a gente tenha que falar tantas coisas, mas o Evangelho é tão mais simples do que a gente imagina. Em outras palavras, a sua salvação não tem a ver com quem você é. A sua salvação tem a ver com aquele que é Cristo. Quando você escolhe amar alguém, você não ama alguém pelo que ele é, mas você ama alguém por aquilo que ele pode ser estando ao seu lado. Isso é aliança, isso é parceria. Se você entender o significado da aliança na Bíblia Sagrada,
era quando um grupo entendia que ele era fraco, por exemplo, em luta e em guerra. Existia um outro grupo que era muito bom em guerra. Esse grupo que era fraco em guerra plantava. E o outro grupo, que era a tribo de guerreiros, fazia aliança para que enquanto um trabalha, o outro então dá segurança. Em outras palavras, quando nós investimos na vida de alguém, não é por aquilo que elas são, é por aquilo que eu posso transformar a vida dela. A minha esposa não casou com o pastor Wellington, nem com o apóstolo. Coitada dela. Ela se casou com um funcionário público, se casou com um homem concursado, com uma outra vida totalmente diferente. Era um negão bom de bola, quarto zagueiro, corria 20 quilômetros, nadava 3 horas quando entrava dentro do mar, corria, não cansava, eu não sabia o que era a palavra cansaço, tinha 73 quilos, não tinha nada a ver com aquilo que eu sou hoje. Era um homem que mexia com números, era um homem que mexia com coisas exatas. E eu não sei nem como é que poderia ser hoje eu ficar dentro do escritório o dia todo, mexendo com números e com projetos e com processos. Mas muito da minha vida tem a ver com a pessoa que caminha do meu lado. A mulher idônea e a mulher ajudadora idônea é aquela que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar a ser aquilo que Deus colocou de projeto para a minha vida. Por isso eu me caso com alguém que tem sonhos e projetos, onde a gente vai unir propósitos, onde nós queremos fazer o melhor, sobretudo para a glória e para o reino de Deus. A minha pergunta é se você e sua esposa já são filhos de Deus. Quem é casado e pode dizer, eu e minha esposa servimos ao Senhor, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus, amém. Que vocês vão gerar outros o quê? Filhos de Deus, as quais aconteceu isso no seu lar por causa do poder de Deus, porque você crê no poderoso nome de Deus. Esses dias atrás, estava lendo um livro onde dizia o autor que a graça de Deus ela é como o sol. E a graça de Deus é uma casa onde o sol está em volta, por todos os lados, mas dentro tem muitas trevas. E de repente, o autor sagrado explicou no capítulo seguinte que a graça é quando você abre a janela, quando você abre a cortina, você abre a janela e abre para o sol começar a entrar. Eu não sei quantos de vocês, mas durante o Covid a gente não podia sair de casa. E eu me lembro que eu ia para o meu quintal e na cadeira aqui, eu sentava no meu quintal durante aqueles 14 dias, foi o primeiro aqui da igreja a pegar a Covid, e não tinha contato com vocês, e eu ficava no meu quintal, e eu pegava uma cadeira, tinha que ficar no sol quente para pegar a vitamina D, né? E eu sentava e pegava a minha Bíblia, pegava um livro para ler, ou pegava alguma coisa para assistir na internet, e ali eu ficava. Daqui a pouco o sol saiu, eu ia para o sol de novo, e aí começava a suar e transpirar, e suar e transpirar. E todo dia, quando eu acordava, eu dava uma olhada e via onde estava o sol. E aí eu ia lá e botava onde o sol estava. Talvez na sua casa esteja assim também. O sol está em volta, mas o sol não está dentro de casa. E você pode começar a partir de hoje a procurar o sol, a ser alguém que está pegando o sol para si, a ser alguém que está procurando encontrar aquilo que está faltando dentro da sua casa. De repente, a casa hoje é o seu próprio coração, e onde você pode falar assim, Jesus, o sol da justiça, a luz da vida, vem entrar na minha casa, vem entrar dentro do meu coração e fazer algo novo, vem aquecer o meu mundo antigo e fazer de mim um mundo novo, vem de novo brilhar em mim uma chama que está apagada, que está tão sem vida e que está precisando de novo ser acesa. Às vezes eu e você precisamos de ajuda para que a gente possa então só deixar o sol entrar e fazer lugar onde as trevas quiseram tomar conta. Eu me lembro que se tinha uma coisa que
que me preocupava quando eu estava com Covid. Eu não sei quantos se recordam disso, mas no cair da tarde dava depressão, cansaço, tonteira, e era o momento pior, era no cair da tarde, quando as trevas iam começando a chegar. Mas o melhor momento todos os dias, daqueles 14 dias, era quando o sol começava a sair. E a gente fala assim, um novo dia começa. Eu queria dizer para você que eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua comunhão com Deus, mas eu queria convidar você a pedir a Deus agora também para que esse projeto e esse processo, de novo a sua boca possa dizer, Jesus, vem entrar na minha casa, vem entrar na minha vida, vem entrar no meu coração, vem fazer morada na minha vida. Eu não sei quem é você, eu não conheço nem todas as suas histórias, mas eu sei de uma coisa, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que naquele grande dia, será o melhor dia das nossas vidas. Nós vamos estar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele dia grandioso e glorioso, vai ser muito bom saber que você tem os requisitos para entrar no reino dos céus. Que você pode ouvir da boca do Senhor assim, entre, servo bom. Entre agora, apesar de você, tudo que você fez, pela misericórdia e por minha graça, pelo poder do meu sangue, pelo sacrifício da cruz, entre para o gozo do teu Senhor. Se a palavra dessa noite tem efeito para a tua vida, e você está aqui comigo, e você por um momento ou por outro se sente cansado também e precisa de ser renovado com essa vida Zoe, com a vida em abundância. Eu queria dizer para você que a vida natural, a vida biológica, ela tem começo e ela tem fim. A vida Zoe, ela não tem explicação, ela não tem começo, ela não tem fim. Mas ela tem duas características importantes. Fala comigo assim, ela é presente. É presente do céu, e ela é presente, ela é hoje, aqui e agora. E ela tem um terceiro, um segundo e grande expectativa. Ela nos remete ao futuro. Fala comigo assim, aprovação presente não se compara com a glória que há de vir. Eu não sei o que se passa com você, mas eu sei de uma coisa, todos nós viemos de uma casa e voltaremos possivelmente para ela, mas uma coisa é certa, um dia, todos nós estaremos eternamente em Cristo Jesus no mesmo endereço, amém? Se essa é a sua oração, eu gostaria de pedir a você que nesse instante agora você ficasse de pé comigo. Eu queria que você cresce nesse Deus da fidelidade, e cresce nesse Deus de amor. Se você pudesse levantar a sua mão para o céu e dizer assim, Deus, eu quero declarar, eu creio nessa palavra de hoje, eu creio nessa verdade de hoje, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, eu creio no teu poder de salvação, eu creio no sacrifício de Cristo para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Na noite de hoje, pela graça em Cristo Jesus, escreve meu nome no livro da vida, me dá vida com abundância. Tua palavra diz que o Senhor veio dar vida e vida com abundância. João 10:10 diz isso, e eu quero essa vida abundante na minha vida. Eu te oro em nome de Jesus, teu santo Filho amado. Se você hoje entrou nessa igreja, você precisava ouvir essa palavra, e você precisava de novo sair daqui crendo nesse poder e nesse sacrifício de Cristo. Se essa oração foi sua hoje, pela primeira vez, ou até mesmo você se sentiu já frio e fraco, e precisava fazer essa oração hoje de novo, não tem ninguém olhando para ninguém, eu que estou aqui preciso refazer essa oração na noite de hoje. E você que está aí agora com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu irmão que entrou nesse culto, eu queria te chamar para vir aqui no altar. Eu quero estar orando e abençoando a sua vida. Enquanto a gente estiver adorando ao Senhor Deus nesse instante agora, sai do seu lugar correndo agora. Sai agora correndo do seu lugar, vem à frente. Diga assim, Jesus é comigo, essa palavra é minha. Sai do teu lugar e diga, é comigo, Senhor.
Quem fez essa oração? Levanta a mão agora, bem assim, ó. Vai sair agora, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Agora é minha vez de orar por você. Sai do teu lugar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Diga para o Senhor, essa oração é comigo e é para mim. Pode vir aqui. Ele me ama. Pai bendito, nesse momento nós oramos. E eu quero colocar cada vida aqui no teu altar. Pedir que teu amor, que tua graça, que teu cuidado se façam presentes hoje. Faz um milagre em cada vida aqui no teu altar. Bem como um milagre na vida daqueles que hoje declararam que dependem, que precisam de ti. Obrigado porque a tua palavra já promete salvação, renovo, restauração e transformação. Nós choramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus agora. Deus abençoe, que a graça, Pai, seja contigo, que seja uma semana de bênção, de vitória, que seja uma semana de sucesso, em nome de Jesus. Shalom.